Muito bem, retornamos então com a resposta da nossa interatividade. E a resposta correta, então, é a resposta C, a percepção de benefícios que o cliente associa ao produto em comparação com o que ele paga, né? Valor percebido tem essa característica, né? Associar ao produto em relação àquilo que ele paga, tá? Bom, muito bem. Continuando, então, nós vamos falar agora do terceiro P, que é o P de praça. Na essência, o P de distribuição, né? Então, quando a gente fala, né, dessa característica de distribuição, a gente usa uma frase que é muito importante, que o produto deve chegar ao lugar certo, na hora certa e para a pessoa certa. Essa é a característica básica na essência do conceito de distribuição. Vamos lembrar que a distribuição, né, quando a gente fala, ela tem, dentro da área de marketing, um forte trabalho teórico a partir do momento do produto pronto até chegar no consumidor final. Nós vamos abordar isso, né, nessa etapa. Mas a distribuição ocorre, né, com toda a cadeia logística que vai desde o desenvolvimento, desde a matéria-prima até chegar, né, nos fabricantes e que determinam insumos para outros fabricantes que vão fazer o produto final e assim, né, disponível para o consumidor final. E a partir do produto do consumidor final, ainda tem toda uma cadeia de distribuição que a gente vai trabalhar aqui também, tá? Então, é crucial para que o consumidor final tenha acesso à oferta anunciada e encontre produtos onde e quando desejar, sem grandes deslocamentos. Então, essa é a característica importante, né, de colocar o produto, ter o produto sempre próximo. Hoje, com as características da internet, né, e acessos a portais, né, de vendas, você consegue fazer isso de forma muito fácil, né, de forma virtual. Mas também a gente vai trabalhar a questão de forma física, né? Por quê? Porque a internet ela revolucionou um pouco esse conceito, né? Os canais de distribuição agora estão disponíveis o tempo todo, né? E a gestão da logística e distribuição, ele é um fator importantíssimo e decisivo, né, no resultado da empresa. Porque não adianta eu ter um produto adequado, fazer toda uma questão de comunicação e tudo mais, e chegar no ponto de venda e não ter o produto para ser comprado. Então, ele é fundamental, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouco os tipos de distribuição, tá? Então, a gente começa com a distribuição direta, né? Ele ocorre quando o produtor do produto ou serviço vende diretamente ao consumidor. Lojas de fábrica, né? Você tem onde o fabricante monta uma estrutura, né? E também é uma característica básica do serviço. Dentista, cabeleireiro, né? Uma distribuição direta. Você presta o serviço exatamente no momento que ele está sendo produzido, tá? Distribuição indireta. E aí é que ocorre toda uma análise, né, através de intermediários. Ocorre quando o produto ou serviço utiliza-se de distribuidores ou intermediários para levar o produto ou serviço até o consumidor, né? Então, essa é a grande maioria dos produtos que são encontrados em supermercados, né? Porque não são fabricados por eles, e sim o supermercado se caracteriza como um intermediário, né? E qual é a vantagem de um fabricante utilizar um intermediário, né? Tornar a sua abrangência muito maior. Um fabricante que está num determinado local, ele não consegue ter uma estrutura própria de venda no país inteiro. Ele necessita das estruturas, né, de todos esses intermediários para levar o produto ao máximo de lugares possíveis, né? Então, faz com que ele não se preocupe com essa característica, ele foca em investimentos na fabricação, né? E os intermediários, que são justamente essa especialidade, né, eles alcançam uma maior eficiência porque disponibilizam essas mercadorias em larga escala em vários lugares, né, no país todo, e o fabricante não tem que se preocupar com isso, apenas ele faz o processo de distribuição e lá na frente o estímulo à venda, à compra, né, daquele produto que estará disponível no ponto de venda, tá? Então, essas são a distribuição direta e indireta, né? E aí, quando a gente fala, né, desse gerenciamento, dessa cadeia toda de suprimento, né, essa distribuição física, ela se expandiu um pouco para um conceito de gerenciamento de cadeia de suprimentos, porque ela precisa dos insumos corretos, então ela tem toda uma estrutura que tem que estar analisada antes,
né? Se eu quero crescer uma quantidade X de volume no mercado, o meu fornecedor também tem que aumentar, então tem que analisar toda essa cadeia, né, de distribuição, né? E aí o que faz, né, essa função dos canais de marketing, né? Quais são os principais pontos, né? Formalizar pedidos junto a fabricantes, entrar em acordo sobre preço e condições, né, quando você tem intermediários, reunir informações sobre clientes potenciais, concorrentes e força do ambiente, né? Isso daí é um processo importante. Desenvolver e disseminar mensagens persuasivas para estimular a compra, que é o processo de comunicação, que nós vamos ver agora para frente, né? E fornecer condições para o armazenamento e movimentação de produtos físicos. Vamos lembrar, né, gente, que não há nenhuma movimentação de produtos se não houver uma venda, né? O produto se desloca no processo de distribuição a partir de uma venda, né? E aí ele segue todo o seu canal, o canal de distribuição até chegar ao consumidor final, tá? Então, dentro dessa estrutura, você tem níveis, né, de canais, ou seja, canal nível 0, que é muito conhecido como marketing direto, né, que consiste de um fabricante que vende diretamente para o consumidor final, né? Você tem estruturas de venda porta a porta, reunião de domiciliares, né? A gente já ouviu falar desse tipo de venda, né? Venda pela internet e loja própria do fabricante. Então, são formas de você atingir diretamente o consumidor final vendendo o produto que você fabrica, tá? E aí você tem o canal de nível 1, onde você conta com um intermediário, via de regra o varejista, é o ponto final onde o consumidor compra, né? O canal de 2 níveis, e aí você tem tanto o varejista, né, como um atacadista, muito provavelmente, e o canal de nível 3, onde tem a presença do distribuidor, né? Então, locais, né, mais distantes do posicionamento do fabricante, via de regra, se estabelece um distribuidor e ele vai assumir algumas funções do fabricante, né? Fazer ações promocionais no ponto de venda. Por quê? Porque o fabricante está numa região do país, aquele distribuidor está em outra região do país, né? Às vezes locais muito distantes, então ele assume algumas funções nesse canal de 3 níveis, tá? Então, e nós vamos ver o que começa, então, como cada um, na característica de cada um deles, trabalha dentro desses níveis de canais, tá? Então, o primeiro deles, varejo, né? Inclui todas as atividades relativas à comercialização de bens e serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial, né? Se você estivesse vendendo para uma empresa, você não estaria atuando na característica de varejo, né? Sempre vai ser o último elo da cadeia entre o fabricante e o consumidor final, né? Ele permite que o consumidor compre a quantidade desejada, ele mantém estoques, né? Fornece serviços, facilitam a compra e o uso, né? E ele pode ter várias definições, né? Hoje, com essa remodelação, né, e a facilidade, você tem uma série de características, né? Autosserviço, serviços limitados, né? Características de lojas de especialidades, departamentos, supermercados, conveniência, hipermercados, desconto, off-price, showroom, shopping centers, varejo sem loja. Quer dizer, você tem uma infinidade de características, né, de nomes diferenciados para atender o varejo, né, e aquele consumidor final. Voltando um item atrás, né, você tem o atacado, ele não vende para o consumidor final, né, porque, via de regra, suas compras são em grandes quantidades, né, e ele vai atender os pequenos varejistas, né, e aí sim, os varejistas direto ao consumidor final, ou pode vender também para uso comercial, tá? Ele vai diferir dos varejistas, porque ele dá menos importância às promoções, ambiente, localização, né? Porque o cliente é empresarial, ou seja, o varejo, a loja é uma empresa, né? E as principais funções, vendas e promoção, né? Compras e formação de sortimentos, quebra de lotes de compra, ou seja, quando o fabricante produz um lote, ele vende um lote, e esse atacadista ele quebra esse lote em pequenos lotes e facilita a venda para os varejistas, né? Armazenagem, transporte, muitas vezes financiamento, administra alguns riscos nesse processo de compra, né? Dá informações de mercados e pode dar também serviços de gerenciamento e consultoria, tá?
E andando, né, um pouquinho atrás nesse processo, aí vem os distribuidores, né, que podem vender também para os varejistas, tá? Mas a característica é muito para atacadistas, né? Eles mantêm um vínculo com o fornecedor e fabricante, muitas vezes de exclusividade, então ele é um distribuidor exclusivo de determinada marca ou determinada empresa, né? E eles atuam em determinados segmentos específicos, né? Numa região geográfica. Então, numa determinada região geográfica, quem vende os produtos da minha empresa é apenas aquele distribuidor, né? O atacadista, às vezes, não consegue nem comprar diretamente de mim, porque ele tem que comprar daquele distribuidor ao qual eu deleguei essa exclusividade, tá? E ele vai fazer o papel do fabricante junto aos varejistas, tá? Então, se a gente for olhar, então, nesses 3 aspectos, nós temos o canal A, né, uma representação efetiva dos canais de marketing, né, em que você tem fabricante-cliente, então você tem a venda direta, né, é o próprio fabricante que faz a movimentação física, entrega e controla todas as funções de marketing, né. O canal B, onde você tem o fabricante, o intermediário e o cliente, né, fabricante, varejista, clientes, que é um dos canais mais utilizados, né, para produtos de conveniência e até de compra comparada, né, como vestuários, livros, né. Você tem o canal C, onde você tem fabricante, atacadista, varejista e cliente, né, utilizado quando a distribuição visa atingir um grande número de consumidores, então você precisa levar isso para outros lugares, então você tem uma cadeia de distribuição um pouco maior. E no canal D, né, você incorpora aí o distribuidor, né, que faz parte da cadeia de distribuição e que assume o papel, né, do fabricante e assume alguns serviços de vendas, né? Então, você tem sempre essa representação e isso faz parte da sua estratégia, dependendo da característica do seu produto, né? Então, você vai encontrar, né, sistemas de canais diferenciados. Então, tem empresas que usam um sistema multicanal, ou seja, utilizam vários canais para atingir vários mercados, né? Então, ele trabalha varejo em vários lugares, em várias situações, né? Então, você vai encontrar a mesma marca vendida de um produto em vários locais diferentes, ou o sistema que a gente chama de omnichannel, né, que é uma integração, né, de múltiplos canais. Ele observa que essa é uma característica importante hoje, né, e muitas empresas, utilizando o meio digital, acabam fazendo essa situação. Por exemplo, você tem uma loja e você tem essa loja virtual. Então, muitas vezes você pesquisa na loja física e compra na loja virtual. O preço é o mesmo, as características são as mesmas, as entregas são as mesmas, né? Às vezes você coloca lá você visita a loja presencial e demonstra para o comprador um interesse, né? Você vai lá, muitas vezes entra na loja virtual, aquele produto está no seu carrinho de compras, porque você determinou algum interesse. Então, são canais tecnologicamente extremamente associados, né? E você vê algumas empresas trabalhando isso de forma a sempre capturar o interesse, né? Ou seja, se você deixar alguma coisa no carrinho, você depois vai receber comunicação e uma série de outras coisas, né? Então, você tem aí né, os direitos e responsabilidades desses canais, né? Eles devem ser claros nas condições de vendas, né? Direitos territoriais e serviços específicos, ou seja, tem que deixar muito claro essas características. E a distribuição nesses 3 níveis, né? Você tem distribuição intensiva, seletiva e exclusiva. Observa que esses 3 tipos de distribuição, eles conversam com as características de produto, né? Produto de conveniência, distribuição intensiva, né? Está sempre em vários lugares. Distribuição seletiva, produtos de compra comparada, ou seja, né, utiliza poucos canais de distribuição. E a distribuição exclusiva, né, produtos de especialidades, aqueles produtos, né, que são extremamente diferenciados. Então, as estratégias de distribuição também seguem as características dos produtos que nós vimos no item P de produto, certo? Então, vamos então para a nossa
interatividade. A distribuição exclusiva é caracterizada por A. Venda do produto no maior número possível de pontos comerciais. B. Escolha limitada de intermediários, baseada em critérios específicos. C. Restrição extrema da oferta a um único intermediário em determinada região. D. Uso de canais diretos sem intermediários. E E. Venda apenas por canais digitais online. E é isso, né? Voltamos já então.